O Zubeldia tentou inovar contra o Vasco e deu errado, mas o time carioca tem méritos para aproveitar isso. Vamos dar uma olhada. Primeiro a gente já vai ver aí no telão, ó, que o São Paulo jogou com uma dupla de ataque. O São Paulo vinha jogando no 4-2-3-1, jogou dessa vez num 4-4-2, meio campo em losango, e o Calleri e o André Silva formando uma dupla de frente. Isso vai implicar em algumas coisas defensivamente, como a gente vai ver. Né? O Vasco vai trocando passes aí, ó. E reparem o que o Luiz Gustavo precisa fazer para compensar essa ausência de um jogador a mais na primeira linha de meio campo. Ó. Ele vai tentar pressionar, se afasta bastante ali do seu setor, o Vasco continua trocando passes e quando a jogada chegar aqui no lado esquerdo a gente vai conseguir entender melhor o que eu quero mostrar. Meio campo em losango, Luiz Gustavo era o jogador mais recuado centralizado, Galopo era o meia pela direita, Rodrigo Nestor o meia pela esquerda e o Lucas ficava um pouco mais liberado à frente deles. A jogada vai seguir e a gente vai entender o porquê que é tão difícil você se defender nesse sistema. Olha o que o Igor Vinícius é obrigado a fazer. Reparem que a jogada estava do lado esquerdo, o Vasco inverte, do lado direito do Vasco, o Vasco inverte para o lado esquerdo e o Igor Vinícius é obrigado a sair da linha de defesa para fazer essa pressão. Olha o espaço que ele deixa nas costas dele e o losango de meio campo está montado ali. Obriga muito que o lateral tenha que sair da última linha para compensar a presença de um jogador a menos, né? Tem um jogador a menos nessa primeira linha de meio campo. Ao invés de defender com 3, você defende com 4. O Luiz Gustavo é obrigado a sair, o Galopo compensa lá pelo meio, ó. O losango de meio campo está formado de novo. Agora o Luiz Gustavo que está aqui um pouquinho mais pelo lado direito, o Lucas mais à frente, né? Ele não está alinhado com os companheiros de meio campo. E aí vai gerando essas distâncias muito grandes entre os jogadores da primeira linha de meio, ó. Olha a distância entre o Galopo e o Rodrigo Nestor, 17 metros, é muita coisa para esse setor do campo. O Calleri vai perceber isso, volta para tentar compensar, volta para ajudar. O André Silva também repara e volta para auxiliar. Mas são jogadores que não têm necessariamente a obrigação de voltar lá na primeira linha de meio campo. Então eles já retornam ao posicionamento deles. O Vasco vai trocar passes e olha o que gera aí, a superioridade do Vasco pelo lado direito do campo. 4 contra 3. Por quê? Porque esses 3 jogadores do São Paulo aí, Lucas, André Silva e Calleri, não têm por obrigação retornar tanto para compensar essa superioridade do time do Vasco. Isso aconteceu algumas vezes ao longo do meio campo. O Vasco vai fazer essa triangulação pelo lado e vai descobrir o espaço para o passe em profundidade e o cruzamento, que acaba nem gerando uma jogada de tanto perigo, mas é uma situação em que o Vasco leva vantagem, faz o cruzamento para a área e era tudo que o Vasco queria, buscar o Verratti dentro da área para finalizar. Na segunda jogada, mais uma vez a gente vai acompanhar isso acontecendo e até de uma maneira mais grave. Olha aí, de novo aí, ó. Losango de meio campo e olha onde o Igor Vinícius já está, o lateral direito do São Paulo. Ele já é obrigado a sair, a se desgarrar da última linha para dar o combate aqui, porque a dobra de marcação ficou um pouco prejudicada com esse losango no meio campo. Galopo e o Luiz Gustavo, distância de 16 metros. Luiz Gustavo e Rodrigo Nestor, ó, lá do outro lado, distância de 23 metros. É muita coisa para jogadores que têm que basicamente ocupar o mesmo setor, defendendo a primeira linha de meio campo ali, logo à frente do quarteto defensivo. O Vasco inteligentemente, repito, joga a bola de um lado a outro, mexe esse time do São Paulo de um lado a outro. E a gente viu o Igor Vinícius fora da linha de defesa do São Paulo. A jogada foi para o lado esquerdo de defesa tricolor. Agora é o Patrick que é obrigado a sair, que era o lateral da equipe por aquele lado. Ele vai sair, ó, e vai deixar o mesmo espaço que a gente viu anteriormente. O Igor Vinícius deixou aqui as costas dele. A lacuna entre lateral e zagueiro fica muito grande. O Vasco rapidamente explora. E aí o losango de meio campo montado com o Luiz Gustavo, Rodrigo Nestor e o Galopo, o Lucas um pouco mais à frente deles, porque ele já tinha que ficar por ali mesmo. Ó. Gera esse espaço para a tabela e o Adson acaba finalizando para a defesa do Jandrei. Então, o Vasco ensaiou a jogada do gol. A gente viu no primeiro lance, inversão da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E o São Paulo sem conseguir bloquear o avanço, sem conseguir ter igualdade numérica, sem conseguir ter as coberturas mais próximas. No segundo lance a mesma coisa, o Adson finaliza por dentro e o Jandrei faz a defesa. E agora no terceiro lance a gente vai ver o primeiro gol do Vasco, gol de empate do Vasco, e que conseguiu abrir caminho para uma melhora da equipe no jogo. A gente está mostrando os erros do São Paulo aqui, mas são lances de mérito do Vasco. O Vasco teve esse mérito ao longo do jogo também de explorar essa debilidade. Olha aí, de novo, ó, a linha de 4, e aí a gente já identifica a distância entre o zagueiro pela direita e o lateral direito. O losango no meio campo, Luiz Gustavo, Lucas um pouco mais adiantado, o Galopo pela direita, o Nestor pela esquerda. E a dupla de ataque, né?
Essa era a proposta do Luiz Obeldia no primeiro tempo. Na segunda etapa, ele detecta isso e acaba trocando. Olha o espaço, até é legal a gente pausar a imagem aí para falar uma coisa. Olha o espaço que tem do outro lado. Ah, mas é normal ter esse espaço. Sim, é normal. Quando um time marca por zona, o bloco de defesa ele vai flutuar para o setor da jogada. O adversário, o que ele vai querer fazer? Inverter para o outro lado para pegar aqueles caras lá livres. Mas se você tem 4 jogadores em linha no meio campo, você faz essa flutuação mais rápido, porque você tem um integrante a mais nesse primeiro bloco de marcação no meio campo. Com 3 jogadores, como a gente está vendo ali, né, a gente pode falar dos 3, Galopo, Luiz Gustavo e Rodrigo Nestor, fica mais difícil de fazer isso. O Lucas está à frente deles, ele acaba não contando nessa flutuação. E aí o Vasco, mais uma vez, vai fazer a inversão para o lado da jogada, para o lado direito, vai conseguir gerar lá, né, a possibilidade de uma tabela, porque os espaços vão acontecendo, né, até acontece essa falta aí no meio campo, mas é legal a gente ver o quanto a jogada é pausada, né, nem é uma jogada de tanta velocidade assim do Vasco, mas o time carioca vai conseguir se beneficiar dessa situação, os espaços que o São Paulo acaba não defendendo tão bem. Olha a inversão para o lado da jogada, ó. Olha o clarão que se abre nas costas do Patrick, porque ele tem que sair para dobrar a marcação, para marcar. Se tivesse um jogador a mais de meio campo fazendo isso, provavelmente ele não ia ter que se adiantar tanto para dobrar a marcação, e é justamente onde entra o passe nas costas dele. O Adson vai fazer o cruzamento rasteiro, e aí tem a embolação da linha de defesa do São Paulo, mas é uma jogada que começa errado lá atrás. Aí, muita gente vai perguntar, então tá errado defender assim? Não, não tá errado defender assim. O que você precisa é ter mais treino para isso. Foi uma alternativa tentada pelo Luiz Obeldia, não deu certo, e o Vasco aproveitou muito bem para começar a construir essa goleada de 4-1 no último sábado.